todos. Bem-vindos, irmãos e irmãs. Vamos celebrar a Eucaristia no domingo, dia do Senhor, a nossa Páscoa semanal. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, para que seja sempre fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Oremos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chore. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus visita o seu povo e consola na misericórdia a todos. A cidade é o lugar do relacionamento humano, social, econômico. A cidade concentra estas relações, o que no campo é mais disperso. A cidade, ela é um lugar privilegiado que facilita a convivência humana. Porém, nós ouvimos no Evangelho, Jesus entra na cidade com uma multidão, mas está saindo da cidade um enterro, também acompanhado de uma multidão. Meus irmãos e minhas irmãs, são duas procissões. A procissão de Jesus é a procissão da vida, que carrega a boa notícia, que vai entrar na cidade para apresentar um projeto de vida, de relações mais justas, humanas e fraternas. Porque esta realidade, a cidade, ela precisa ser evangelizada.
Haja vista, meus irmãos, as relações que nos cercam. As cidades se apresentam de forma violenta, injustas, apresentam situações difíceis que até nos envergonham de ver pessoas, homens e mulheres, praticando tais coisas. E o resultado desta relação alicerçada na violência, no ódio, na injustiça, na maldade, é a morte, o sofrimento. É uma procissão de enterro, de choro, de dor, de angústia, de grandes perdas. E Jesus, ele se depara com o enterro de um jovem, filho de uma viúva, uma grande desolação. Numa sociedade, como no tempo de Jesus, que segue um modelo patriarcal, uma viúva já sofria, e perdendo o filho que podia ser a sua defesa, ela estava sozinha, totalmente abandonada. Como nós nos sentimos quando perdemos a referência da fé, abandonados diante de um mundo cruel, extremamente injusto e violento. E meus irmãos, Jesus, ele entra na cidade e ele se depara com esta procissão que avança, a do enterro, a da morte. E Jesus, ele não só contempla o que os seus olhos veem, o seu coração sente, e ele interfere, sem que ninguém peça nada a ele. E a primeira palavra de Jesus é uma palavra consoladora. Ele vai dizer para a viúva: não chore. Meus irmãos, nós caminhamos na confiança. Não podemos deixar a tristeza nos sufocar. Não podemos deixar esta realidade que nos cerca, que nos ameaça, vencer. Esta procissão do enterro, da morte, tem que ser vencida. Jesus para esta procissão. Ele vai agir. Ele vai consolar o seu povo, porque Ele é o Senhor Consolador, este Deus que nos consola. Ele nos toma no seu colo, busca quem está perdido, cura as nossas feridas, restaura o nosso coração. Para que, meus irmãos, não coloquemos para fora de nós o que nós temos de pior. O que nós temos de pior, que é o pecado. O nosso lixo tem que ser incinerado no fogo da misericórdia de Deus e não ser colocado para fora em práticas de maldade, de destruição. Jesus, ele cessa esta procissão que avança, e às vezes entre nós avança rápida e veloz. E Jesus então diz para aquela viúva:
Aquela mulher que se sente desolada, abandonada, não chore, não chore. Ele tira de cima de nós este véu de luto, porque Deus não nos criou para a tristeza, para as lágrimas. Deus nos criou para a alegria, para uma vida intensa, plena, que nem a morte mais põe fim naquilo que Deus nos deu. E meus irmãos, Jesus, vencendo todas as leis, vencendo todos os preconceitos, ele vai tocar no caixão. O caixão é o símbolo do enterro, onde está carregando o morto, um jovem. A morte de um jovem nos comove, e nós sempre dizemos, foi colhido na flor da idade. O jovem não é para morrer. Quando morre alguém lá nos seus anos e anos vividos, a gente diz, já viveu muito, né? Mas quando é um jovem, nos escandaliza. E aquele enterro era uma morte antecipada, como o mal antecipa esta morte. E Jesus então toca o caixão. Um judeu jamais tocaria um caixão, ele se tornaria impuro. Mas Jesus, ele ultrapassa todas essas barreiras. Por quê? Porque o seu amor é maior. Como não tocar no caixão? Como não retirar da morte aquele jovem e trazê-lo novamente à vida? Como não fazer algo diante da compaixão que toca o coração de Jesus? Ele toca e vai dizer para o jovem, levanta-te, o teu lugar não é aí. Nós não fomos criados para a morte. Como Jesus vai dizer para Lázaro, sai para fora. Nós não podemos permitir que as amarras da morte nos envolvam e impeçam de viver a vida que Deus traz para todos os seus filhos e filhas. Vamos escutar a voz de Jesus, que falou para aquele jovem e continua repetindo para nós, levanta-te, venha. Vamos engrossar a procissão da vida com Jesus. Que se há uma procissão de morte que avança entre nós, nós formamos a procissão da vida com Jesus. E esta procissão tem que ser mais veloz do que a outra, porque tem que impedir que ela continue avançando. Nós hoje somos as mãos que continuam tocando estes sinais de morte entre nós. Somos a voz que continua repetindo e ressoando nas ruas da cidade, levanta-te. Jesus apresenta para nós uma nova proposta. Propõe um novo relacionamento, não para mostrarmos o pior, pelo contrário, para manifestar a beleza da graça que carregamos,
a beleza com a qual nós fomos criados para manifestar o amor de Deus, que fomos criados à sua imagem e semelhança. E meus irmãos e minhas irmãs, nesta semana nós celebramos 2 festas. A primeira foi a visitação de Maria. Maria vai visitar Isabel. E o Evangelho dizia: Maria saiu apressadamente pelas ruas, subindo as montanhas. É preciso que nós também saiamos com Jesus apressadamente. Como diz o Papa Francisco, nós somos uma igreja de saída, de encontro, de acolhida. E cheios do Espírito Santo, nós vamos tocar nestas feridas abertas, nestes caixões que carregamos na procissão da morte. E vamos dizer: levanta-te, viva, aprenda, escute a palavra, viva o que o Senhor te oferece. Acolha com alegria esta graça, converta o seu coração, seja melhor, faça o esforço para manifestar a bondade, a justiça, a alegria e não outras coisas. Vamos interromper este pranto, vamos colocar em nosso rosto, não cinzas, abatimentos, mas a alegria da fé, o perfume do amor, e nos enfeitar com a graça, porque a procissão de Jesus não é enterro, não é luto, mas é vida. E a vida deve ser vivida intensamente. Vamos dizer: levanta-te, venha conosco, vamos em frente. E meus irmãos e minhas irmãs, isso vai criar uma grande admiração em todos. Vão saber que Deus visita o seu povo, Deus está entre nós, caminha conosco e nos conduz às alegrias da vida, aos lugares seguros. Dá para nós água fresca e muita relva, porque assim é o bom pastor que conduz as suas ovelhas. E que o Senhor nos dê a graça de ter um coração como o de Jesus, manso, humilde, piedoso, cheio de amor, um coração que manifesta a alegria da fraternidade e o desejo da partilha. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, e Ele, que é o nosso Deus Salvador, nosso abrigo e protetor, que no amor e na misericórdia nos acolhe, nos ensine a curar as nossas feridas e nos dispor para curar as feridas de nossos irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.